Olá, crianças, bom dia! Estamos todas morrendo de saudades de vocês. Olha aqui onde a Pro Cleonice veio hoje. Alguém conhece esse lugar? Quem lembra? Isso é a nossa creche. Olha lá o nosso parquinho. Ah, mas tá faltando as crianças para brincar nele. Logo, logo, nós estaremos todos juntos e poderemos voltar aqui, ó, para esse lugar mágico onde acontecem muitas coisas maravilhosas, onde as histórias ganham vida, a nossa imaginação faz grandes aventuras por onde a gente quer ir. Então, hoje vamos acompanhar uma nova história que foi preparada com muito carinho e com muito amor para todos vocês. As Três Partes. Esta história foi escrita por Edson Luiz Kosminski. Era uma vez uma casa. Que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas no que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passavam voando e as partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voavam para o mar. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para a água e foram ser peixes também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as três partes que formavam o peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, a vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes agora gostaram de ser planta e ficaram crescendo e crescendo aos pouquinhos. Então, um dia, os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações. As três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam se formando, dizendo que esse bicho gostava de visitar os galinheiros. As crianças logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Formaram uma ponte e as crianças andaram por cima dela. Depois, formaram um escorregador e as crianças escorregavam nele. Logo depois, formaram uma gangorra. As crianças adoraram brincar nela. E por fim, brincaram de esconde-esconde. E de tanto procurar, as crianças encontraram as três partes.
Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa. Então as três partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando muito divertida, muito animada, e as três partes gostaram tanto de ficar com a vovó que disseram que se ela quisesse, elas ficariam morando ali e assim poderiam se divertir e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorarem, as três partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram, cada uma do seu jeito. Conforme o combinado, as três partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em cada detalhe. E cada vez gostavam mais dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa. Numa cidadezinha. Uma casa com um terreno grande em volta para ela plantar e cuidar de um jardim. E para receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar e se divertir bastante com a vovó e as três partes.